Bem-vindos ao podcast da Barão de Mauá. Esse é um projeto que faz parte de um projeto um pouco maior, um projeto de extensão, que busca trazer alunos e profissionais para poderem discutir questões que são importantes tanto para a carreira profissional quanto para a vida cotidiana. Se você tiver interesse em se inscrever, procure nas páginas da Barão de Mauá por Formação Política e Econômica para Podcast e preencha o formulário. Hoje, nós estamos aqui entrevistando a nossa primeira convidada, a professora Nayara Cobori, que é coordenadora dos cursos de comunicação. Nayara, eu vou deixar você se apresentar de uma forma maior, porque eu sei que você tem bastante coisa no seu currículo também. Ai, Bem-vinda. obrigada, Rodolfo, pelo convite. Eu fico muito honrada de ter sido a primeira convidada. Primeiro, eu queria te parabenizar por esse projeto. Falar sobre formação política e econômica dentro de meios de comunicação, especialmente videocasts, podcasts, algo bastante interessante, porque é uma nova forma de se fazer comunicação e de se informar. Inclusive, a gente precisa, né, até reviver algumas teorias comunicacionais para entender que podcast não é você só abrir o microfone e falar o que vem na cabeça. A gente tem uma responsabilidade social, né, a gente tem uma responsabilidade cidadã com aquilo que a gente está falando, e acredito que esse projeto vai engrandecer aí esses debates. Bem, eu sou a professora Nayara, sou coordenadora aqui dos cursos de jornalismo, publicidade e produção audiovisual. Sou jornalista de formação, me formei na Unesp, onde eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado também, e tenho especialização em design instrucional pela UFSCar. E essa especialização veio da minha experiência anterior com desenhos instrucionais para cursos na modalidade à distância, então fiquei bastante tempo dentro dessa área de gestão acadêmica para a educação à distância, e agora volto, para a educação presencial. Está sendo bem desafiador, acho que tem outras dinâmicas que são envolvidas, mas estou gostando bastante. E, bem, a minha área de atuação dentro da pesquisa jornalística sempre foi voltada à história da imprensa. Então, eu sempre gostei muito de estudar relações de poder, mediações de poder entre discursos, manutenção, algumas relações mais estremecidas e como as formas simbólicas de manifestação dessa ideologia operam dentro do discurso, né? Eu acho muito legal a ideia, até e a sua trajetória, na verdade, eu acho até bastante interessante, porque ela vincula algumas coisas que são desafiadoras por si só, né. E aí essa era inclusive uma das coisas que eu tinha aqui separado para a gente conversar, assim, de início, é o como você vê ou como você consegue, assim, conciliar, né, uma trajetória como pesquisadora, né, docente e coordenadora, porque é um desafio bastante grande, não é? É. Tem dia que acho que não vou dar conta, mas a gente coloca a roupa e vai, sabe. O que que eu faço para que eu possa dar conta de tudo? Eu tento conciliar temas em comum e que vão ser representativos para aquela área de atuação profissional. Então hoje, por exemplo, eu vejo que falar sobre história da imprensa, dentro do contexto de Ribeirão Preto, que foi a minha área de pesquisa, ela é importante, mas eu preciso também entender como esse estudo vai influenciar para o meu docente, né. O que que vai fazer de diferença? Para que ele não seja só mais um estudo engavetado, porque afinal de contas a gente que é pesquisador, a gente precisa colocar o nosso estudo em prol da democracia. O nosso doutorado não é nosso, ele é da sociedade, a gente tem que devolver isso de alguma forma. Esse título de doutor, de mestre é para devolução à sociedade. E como a gente devolve isso? A partir da pesquisa. Então a minha pesquisa, eu percebo que ela precisa fazer sentido para esse aluno de alguma forma. Então, comecei a abrir um pouco o leque de estudos, né. Então, hoje eu tenho me aventurado para entender essas formas de manifestação da ideologia nos discursos jornalísticos mediatizados pela internet. Então a gente vai adaptando para a história contemporânea, alguma coisa nesse sentido, e perceber como esses alunos veem isso. Recentemente eu recebi um interessado no curso de jornalismo na minha sala, e ele veio perguntar sobre o curso, tudo, e eu achei muito interessante que ele chegou em mim e falou assim: "Professora, eu queria saber o seguinte, você acha que o jornalismo é imparcial?" Foi essa a pergunta dele, ele não queria saber realmente grade. Aí eu olhei para ele e falei assim: "Fulano, mas por que você qual que é o seu interesse?" Ele: "Não, porque assim, eu fiz direito, eu tenho muito interesse em ser jornalista, mas eu não entendo essa imparcialidade, como que a gente chega nessa imparcialidade?" Falei: "Primeira coisa, não existe." Né, a própria escolha de palavras que você faz já denota uma intencionalidade daquilo. O que a gente tem no jornalismo é um artifício de linguagem
que chega próximo à objetividade a partir de apuração de fatos, e fui explicando para ele. Mas eu achei muito curioso isso, que mostra que, assim, a gente precisa mostrar para esse aluno que ele não vai ser esse espelho da verdade. Não existe isso. E é engraçado isso, eu até queria depois continuar mais um tempinho para entender até a parte da coordenação, como é que você chega na coordenação, mas é interessante isso, porque isso é um texto que a gente discute logo no primeiro semestre com os alunos, e o autor ele justamente vai falar que não existe imparcialidade, mas existe honestidade, da Sim. importância de ser honesto com o seu leitor, né, então todo comunicador, todo escritor de alguma forma, ele precisa ser honesto, deixar claro para o seu leitor as suas as ou a sua visão de mundo, ou o fato, quando é propriamente a Uhum. descrição de fatos, né. E quando você faz essa transição da pesquisa para coordenação propriamente, você vê o paralelo, você vê a integração, acha que uma área colabora com a outra, Uhum. ajuda a outra? Então, Rodolfo, acho que para isso eu preciso contar um pouco da minha história de como eu cheguei na coordenação. Eu fui apresentada para a área de gestão acadêmica de uma forma muito inesperada. No começo da minha carreira, eu consegui um trabalho como, na época chamava-se facilitadora da Univesp, que é uma professora que faz aquela mediação dentro da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Então, foi o primeiro cargo de docente formalizado que eu consegui, e eu estava no doutorado nessa época. Quando eu comecei o doutorado, entrou a pandemia, e aí eu continuei trabalhando na Univesp e tudo, só que assim, eu precisava de alguns meios para me suprir, porque meu marido estava passando por uma situação financeira difícil com a pandemia, a gente viu várias dificuldades, e surgiu a oportunidade de eu entrar na gestão acadêmica de cursos na modalidade de gestância. Eu falei assim: "Ah, não vou conseguir". Falei assim, me inscrevi, sabe quando você se inscreve assim, sem pretensão nenhuma, eu estava no doutorado ainda, me inscrevi e eu consegui a vaga. E aí eu meio que tive que aprender na marra como que como que é o fazer de uma gestão acadêmica, que não é só você não é o fazer docente. Pelo contrário, tem muita questão corporativa, de cultura organizacional, questões próprias da administração. Só que o que que a pesquisa e a docência me ajudou? A docência nas relações interpessoais e humanas. Acho que, enquanto professores, a gente aprende a lidar com o aluno, dificuldades em sala de aula, saber conversar, saber respeitar, impor limites. E isso, quando a gente fala de relacionamento organizacional, relacionamento entre pessoas, é fundamental. Eu não sou o tipo de pessoa, e você já deve ter percebido isso, que quando eu preciso chamar atenção, eu não vou chamar atenção de uma forma dura. Pelo contrário, eu chamo a pessoa para conversar, eu tento entender o lado dela, o contexto, o cenário, porque é aquilo, a gente não sabe o que o outro está passando e eu, enquanto gestora, o que eu posso oferecer para ele no primeiro momento é a gentileza. Porque se eu ofereço a gentileza, ele vai entender o meu lado também. E aí a gente tem uma troca. Então a docência me ensinou muito isso. E a área de pesquisa me ensinou a ser sistemática. E quando a gente mexe com planilha, faz toda essa sistematização, a pesquisa me ajudou muito, a separar em categoria, fazer análises de relatórios estatísticos, e isso deu muito certo, que quando você tem dado, você transforma esse dado em indicador, e aí você pode dar feedbacks, você pode propor mudanças que são palpáveis e são observáveis a partir de dados verídicos. Então, assim, fui jogada, mas acabei me dando muito bem e nunca mais saí dessa área. Bom, Nayara, e é interessante então esse vínculo, né, entre a pesquisa e a coordenação, porque é quando é em alguns momentos quando a gente precisa das ferramentas que a pesquisa traz, que aí que a gente percebe o quanto ela porque não são tão óbvias, né, é esse pensamento crítico que às vezes quando a gente está na faculdade ou na escola e a gente escuta falar, ele parece meio abstrato, mas na verdade essas ferramentas fazem parte disso, né, organização, disciplina, análise de dados, né. E dentro dessa sua trajetória, Nayara, eu percebo, a gente já conversou algumas vezes, você já me falou, né, mas eu sei que você tem um pé na história, Uhum. né, eu sei que a sua pesquisa, ela tange muitos assuntos que são próprios da história, e aí eu queria te saber como que é essa sua trajetória, sua aproximação, a sua pesquisa ela se aproxima em que medida? Se você puder contar um pouquinho. Bem, Rodolfo, para entender essa minha aproximação, acho que vale falar um pouquinho da minha história. Eu vim de pais que são professores. Minha mãe sempre foi professora de ensino fundamental e médio, agora ela é do ensino superior. Meu pai também, meu pai veio da gestão acadêmica também, por coincidência. E quando eu fui prestar vestibular,
eu queria fazer história. Então a minha primeira opção, desde o primeiro colegial, eu entrei no primeiro colegial e falei assim: "Eu quero fazer história". E eu vim com esse pensamento do primeiro, segundo e terceiro, só que aí minha mãe chegou pra mim e falou assim: "Olha, vou te dar uma dica, você quer dar aula para o sexto ano? Sexto ano, assim, assim, assado, você sabe como é que é, você já veio dando aula, tem toda uma questão em relação a professores do ensino fundamental e médio, o que que você acha?". Aí eu pensei bem e falei assim: "Não, não é isso que eu quero, não tenho paciência, eu nunca tive muita paciência para jovens, né". Aí eu falei: "Não, tudo bem, quero dar aula para o ensino superior". E aí eu escolhi jornalismo. Só que quando eu cheguei na faculdade de jornalismo, eu encontrei um professor que foi meu mentor durante os 4 anos da graduação, na iniciação científica, na minha monografia no meu TCC, que é o professor Célio José Lusnach. E ele virou para mim e falou assim: "Você quer fazer pesquisa em história?" Eu falei assim: "Quero, eu adoro história, sou apaixonada, sempre gostei de saber os acontecimentos". Aí ele falou assim: "Mas por quê?" Eu falei assim: porque eu gosto". Ele falou assim: "Mas você já percebeu o quanto a história se aproxima do jornalismo?" Eu: "Não". Aí ele falou assim: "Olha, o historiador vê os acontecimentos pelo retrovisor e o jornalista pelo para-brisa, mas os 2 estão dentro do mesmo carro". E o que que ele quis dizer com isso? Quando a gente compreende o contexto, a realidade socioeconômica, os processos históricos, que a história ela não é datada, né, então: "Ai, nossa, aconteceu o golpe de estado em 64, foi só naquele dia 31 de março e pronto, acabou". Não, aquilo é um processo. Quando a gente entende essa característica processual da história, quando a gente vai fazer uma matéria jornalística, ela tende a ter mais substancialidade. A gente entende dinâmicas sociais, relações, o que que veio de trás e reverbera agora nesse acontecimento, e principalmente quando a gente fala de grandes reportagens, algo nesse sentido. E aí eu fiz uma pesquisa desde a iniciação científica, que foi o mapeamento do discurso ideológico no período pré e durante o golpe civil-militar dos jornais aqui de Ribeirão Preto. Então eu estudei o Diário de Notícias, o Diário da Manhã e um pouco do jornal A Cidade, então como era a articulação do discurso desses 3 jornais. Isso durante minha iniciação científica. Quando eu passei no mestrado, quem foi meu mentor também foi um professor da história. O nome dele é Maximiliano Martim Vicente, um professor excelente também. E ele sempre me falou o seguinte: ele falou assim: "Nayara, a sua pesquisa, ela é uma pesquisa historiográfica. Você lê a minha dissertação, a minha tese, ela é historiográfica. Mas o seu objeto e a sua fonte é o jornalismo". E aí a gente tem a grande discussão e o debate da pesquisa em torno do jornalismo. Porque hoje a gente não tem uma sistematização do que é uma pesquisa em jornalismo. O jornalismo ele ainda carece de um rigor metodológico, mas é justamente a lacuna desse rigor metodológico que faz com que ele seja uma disciplina tão maravilhosa, porque a gente consegue beber de outras fontes e aplicar aquilo no que a gente vê para o jornalismo. Então ele falou assim: rigor metodológico no jornalismo, ele é necessário ter de outras fontes. E aí aquilo para mim, falei: "Tô na minha área". Eu achei legal, porque eu não sei se você sabe, mas a minha formação é história, né, Hum. eu sou historiador e tal, e no primeiro ano, assim, da faculdade, a gente a discussão que separa os 2 geralmente, é assim, até que data vai o estudo histórico, porque depois disso ou é sociologia ou é jornalismo, porque você já está narrando eventos mais recentes, Hum. né. E o jornalismo, eu acho que ele é eu acho isso muito interessante. O jornalismo, ele faz a pergunta inversa: até onde a gente consegue usar, até onde a gente consegue retroceder Isso. sem perder o objeto do jornalista, Sim, né. sim. Então com certeza, eu acho que são 2 áreas, eu vejo isso inclusive dando aula para as turmas aqui de jornalismo, que são 2 áreas que conversam plenamente, não é, e que não existem as barreiras que geralmente se pensa ter. Até da documentação, registro, por exemplo, de jornais, né, são documentações que ambas as áreas compartilham, Uhum. né. Então, eu realmente acho isso muito legal. E você falou que a sua pesquisa ela é mais voltada para uma história, talvez regional, uma coisa mais voltada a isso. E como que você vê esse cenário da história regional, do jornalismo regional, da construção jornalística regional? Hum. Porque, em outros cursos aqui da Barão de Mauá, por exemplo, na própria história, mas também na arquitetura, por exemplo, a gente vê, esse foco de estudos regionais, né. Uhum. E eu acho que isso já era forte e eu acho que isso tem se
aumentado, né. Sim. Você vê campo ainda de crescimento nessa área de estudos Muito, regionais? muito, muito. Até para a gente entender o que é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, ela é uma cidade que ela foi muito formada pelo coronelismo, né, então a gente sempre teve a briga do Francisco Schmidt com a Francisco com a família Junqueira. Essa briga, ela acontecia onde? Onde que era o palco de disputa política do Francisco Schmidt com a família Junqueira? Nos jornais. Então, assim, se você pega o Diário da Manhã e o jornal A Cidade, eles começaram com esse embate político das 2 famílias. E aí isso vai se reverberando, porque os jornais da época eles eram efêmeros, né, então eles nasciam, morriam, eram passados de mão em mão. O Diário de Notícias, por exemplo, teve uma época que ele foi para as mãos do Oscar de Moura Lacerda, que também tinha determinados interesses. O jornal A Cidade foi depois para mãos do Oreste Lopes de Camargo, que ele ficou muito tempo lá, mas ele era de uma família cafeeira. Então, as disputas por território, a disputa por pertencimento no campo da política, ela acontecia no jornal. E aí a gente tem que lembrar que na década de 20, na década de 30, quando foi mais ou menos, que a gente tinha mais efervescência, que a gente fala que é a Belle Époque paulista dos jornais. Não era a maioria da população que tinha acesso a esses jornais, que sabia ler. Então essas disputas elas aconteciam justamente para que pessoas específicas lessem e consumissem aquilo que era veiculado. Nessa época, o jornalismo ele não era como a gente conhece hoje. Ele tinha uma cara muito mais de jornalismo literário, o opinativo era muito forte, não se tinha essa preocupação de ser uma disciplina de verificação jornalística, né, que a gente fala que é o estilo francês de fazer jornalismo. A modernização da imprensa de Ribeirão vai acontecer na década de 60, ironicamente, quando teve o golpe civil militar. Mas quando há essa movimentação, até o nascimento dos jornais, até a década de 60, foram aí muito tempo em que os jornais começaram a consolidar famílias. Então, cada jornal representava uma família que a gente tem até hoje na política, que a gente tem hoje com nome de rua. Então, a família Machado Santana, por exemplo, que tem nome de uma estrada, né, que é a Estrada Antônio Machado Santana, é o nome de um diretor de jornal, que era o Diário da Manhã. E aí ele permaneceu por anos, ele era um grande municipalista, participou da política de Ribeirão, participou da construção do Rotary aqui em Ribeirão. Então, a gente tem essas elites intelectuais e elites financeiras representadas dentro da imprensa. Quando vem o golpe, o que que acontece? E aí é bem interessante, né? Quando vem o golpe, há um silenciamento de alguns jornais, mas não silenciamento por censura prévia, como a gente vê nos grandes centros urbanos, com aquela presença do censor. Alguns jornais sim, alguns jornais foram perseguidos, como o jornal A Palavra de Ribeirão, que era do professor Divo Marino, que era daqui da USP de Ribeirão. Mas quando acontece, a maioria dos jornais ele se silencia por autocensura, por medo e represária de perder aquele pertencimento dentro de uma elite intelectual. Tanto que você pega o prefeito da época era o Elson Gasparini, que foi prefeito várias vezes aqui em Ribeirão. O Elson Gasparini, ele era jornalista no Diário de Notícias, que era um jornal da Arquidiocese de Ribeirão Preto na época. E o Elson Gasparini, ele seguia a doutrina social cristã, que por definição é um movimento mais progressista. Então ele não estaria atrelado ao autoritarismo do regime militar. Mas quando acontece o golpe, o próprio Elson Gasparini, temeroso por perder, acabado de ganhar uma eleição, super jovem, ele se filia ao Arena. E ele para de escrever no jornal. Ele para. E esse mesmo jornal Diário de Notícias, ele tinha um editor lá que chamava o padre Celso Ibilson de Silos. Ele era membro da Frente Agrária Paulista, que era um movimento de sindicalização dos trabalhadores rurais de Ribeirão Preto e que alfabetizava esses produtores rurais pelo método Paulo Freire. O que aconteceu com ele na ditadura? Foi perseguido. Foi perseguido, teve que fugir, abandonou a batina depois de um tempo, porque, né, ele foi preso, tudo. Mas o que que isso revela? Que a imprensa de Ribeirão Preto, ela atuava também em frentes que eram contrárias ao poder hegemônico. Então a gente tem uma dicotomia e uma heterogeneidade dessa imprensa muito grande e que mostra pra gente muito do que é a nossa cidade hoje, sabe. Então o que que foi a Arquidiocese de Ribeirão? A Arquidiocese não é, que se fala nas aulas de história que a Igreja Católica apoiou o golpe, né.
Aqui em Ribeirão, a gente vê uma frente de apoio ao golpe militar, mas ao mesmo tempo a gente vê uma frente que não apoiou, que pelo contrário, que, muitas vezes ajudou pessoas. Então a gente tem o caso da Madre Maurina, por exemplo, aqui em Ribeirão, que também era dessa frente da doutrina social cristã. Então, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, e isso é representado pela imprensa, a gente vê isso na imprensa. Eu acho interessante essa sua descrição e principalmente ver como que a imprensa aqui na região, em outras regiões da mesma forma, mas Ribeirão ela tem uma construção diferente, por exemplo, de uma cidade, do centro, né, do Uhum. estado. Mas como que a imprensa ela participou da formação da história da cidade. E aí uma pergunta mais de curiosidade, aí a curiosidade realmente de qualquer outra pessoa normal não te perguntaria isso, só um historiador te perguntaria isso. Mas como é o acesso a essa documentação? Porque, eu fiz um projeto aqui na Barão de Mauá até o semestre passado, de levantamento de catálogos de jornais, do século XX, mas voltados a como que o homem se relacionava com o meio ambiente. Então a Uhum. gente levantou bastante artigos do estado de São Paulo, mas na hora de focar em Ribeirão Preto, foi uma dificuldade grande de achar essa documentação. Eu sei que o curso de história tem um trabalho, no arquivo histórico da cidade, de restauro, mas a gente sabe que restauro é sempre um processo demorado e trabalhoso, Sim. né, e nem sempre a documentação está nas condições que nós queremos, né. E pra você, como é que foi esse contato com o documento? Como é que foi isso? É engraçado, é uma pergunta feita por historiador e foi a pergunta que me fizeram na minha banca. Ah, é? E minha banca era formada por professores de jornalismo e um professor de Assis, da Unesp de Assis, que tem história. Só historiador vai se perguntar: "Como é que é o documento?" Sim. Mas, realmente, Ribeirão tem uma lacuna documental muito grande. Como que foi o meu processo de levantamento desses jornais? Na época, quando eu comecei a fazer o levantamento, o Arquivo Público Histórico de Ribeirão Preto ficava lá no Jardim Paulista, aqui em Ribeirão. Você lembra? Numa casinha e tal. Uhum. Lá nesse arquivo, eu lembro o nome até hoje do servidor que me ajudou. Ele chamava Arthur, um senhor. Ele me mostrou, eles tinham um índice de catalogação desses jornais e ele falou assim: "Olha, a gente tem pouquíssimos exemplares do jornal A Cidade. Se você quiser consultar o jornal A Cidade, você vai ter que pedir para eles, que é um acervo interno. Quais jornais a gente tem aqui? A gente tem o Diário da Manhã e alguns arquivos do jornal A Palavra". Falei: "Beleza". Fiz o recorte junto com o meu orientador do que eu queria pesquisar, e eu ia todos os dias tirar foto desses jornais, todos os dias. Eu estudei de 1961 a 1965, então, um jornal diário. Então eu tirava foto. Eu tenho no meu computador, eu tive que pagar a nuvem, que é de tanto arquivo que eu tirei foto desses jornais. Ótimo. Manipulação de documento histórico, luva, máscara, todo aquele jeito. Tinham lacunas por conta do período, que foi o período de silenciamento, e tinha lacunas porque o arquivo se perdeu mesmo. O Jornal da Palavra, por exemplo, como ele foi um dos poucos jornais que teve o censor, que pegou, né, os exemplares, eu não encontrava muitas coisas porque se perdeu. E aí eu fui tentar o jornal A Cidade, depois que eu fiz esse processo de catalogação do Diário da Manhã e alguns exemplares do A Palavra, fui tentar o Jornal da Cidade. Foi negado o meu acesso, não consegui. Então eu tive que trabalhar com o acesso que eu tinha, que eram poucos exemplares, alguns na biblioteca, mas a maioria no arquivo público. O Diário de Notícias não. O Diário de Notícias, por ele ser da arquidiocese, ele estava muito bem catalogado. Ele fica lá no arquivo de Brodowski, onde é o seminário. Legal. E aí no meu mestrado, eu fiz o mesmo processo, eu ia todos os dias, eu ficava das 7 da manhã junto com os seminaristas, eu pegava o ônibus junto com os seminaristas e saía de lá 3 horas da tarde catalogando o jornal, que era o Diário de Notícias. Mas assim, impecável o jornal, sabe, bem conservado, eles conservaram em cadernos divididos de 3 em 3 meses, tudo certinho na biblioteca, então assim, foi muito fácil esse acesso. Anos depois eu fiquei sabendo que o jornal lá do o Arquivo Público não existe mais, né, no Jardim Paulista, e não sei cadê esses exemplares. Nossa, é. Eu entendo a sua tua dificuldade, não quero fugir muito do assunto sobre Uhum. jornalismo, eu entendo a sua dificuldade, porque eu trabalhei alguns anos lá na Unesp, num centro de restauro. E às vezes chegavam alguns jornais para a gente restaurar, e restaurar jornal é um trabalho, porque
a gente tem que lembrar que o jornal era uma folha grande, Enorme. enorme, que você ia dobrando, quanto mais antigo ele se desfazia na sua mão, rasgava, então não era algo fácil de manipular, de fazer. Eu entendo a sua dificuldade. E é uma pena, né, Rodolfo, você pe você eu não sei para onde foram esses jornais do arquivo público, eu realmente não sei, é um desconhecimento meu. Até, talvez os estudantes de história aqui da Barão saibam, Talvez. mas assim, é uma pena, porque é a história da nossa cidade, é uma história de pertencimento. É, é. E como você colocou muito bem lá explicando um pouco da sua pesquisa, parte da vida intelectual acontecia nos jornais. No jornal. Ali que era o lugar propriamente do fazer intelectual, né. Você tem cadernos, às vezes, dedicados à ciência biológica para falar sobre campo, como você cuida do gado, do então, assim, é uma documentação que interessa para muita Sim. gente. Vou até tentar trazer a Milena aqui para a gente conversar sobre que é a coordenadora do curso de História, para a gente tentar conversar um pouco para ver se esse projeto, ver como é que é o interesse do pessoal de história. Não, eu acho Muito muito legal. importante, porque, eu lembro que no jornal Diário da Manhã, por exemplo, eles tinham uma seção dedicada a esporte. Uhum. Lá tinha história do comercial e do Botafogo. É muito Todos os jogos, o que o presidente do clube, quem que dava entrevista, tinha um jornalista só para isso, então já tinha uma preocupação é. de E segmentar. nós temos alunos aqui muito 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 interessado. interessados e competentes para justamente para tratar sobre esporte, por exemplo, que são apaixonados, obviamente, como ribeirão pretano, mas apaixonados pelos times da cidade, né, e que seria um contato super interessante para eles. Nossa, nossa, Mas muito legal. E Nayara, eu não vou a gente não pode estender mais, nós temos horário de aula, né, sim. mas para encerrar, a última questão é como você vê o curso de jornalismo hoje aqui da Barão? Projetos para o futuro, o que que a gente consegue dizer? Eu sei que a gente tem um hack se aproximando, não é isso? Se você quiser falar um pouco como é que você enxerga o curso e quais são os nossos projetos. Olha, quando eu fui convidada para assumir a coordenação daqui da Barão, eh, e eu já conhecia a Barão, porque eu sou natural de Ribeirão Preto, e a Barão sempre foi um exemplo, assim, de qualidade de ensino e excelência. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim: "Gente, é a oportunidade que eu vou ter para não mostrar meu trabalho, mas para entender quais são as formações que estão saindo daqui do futuro". E entender como que está sendo feito o jornalismo hoje, por essas pessoas que a gente vai formar, e como que a gente pode orientá-los da melhor forma, porque a prática jornalística mudou muito dos últimos anos, e isso a gente precisa levar em consideração. Não dá mais para a gente ter aquele discurso de resistência, de: "Ah, jornal bom é só jornal impresso", não, sabe, isso eu sempre acreditei que isso é uma falácia, a gente precisa entender as novas gerações para ensinar um ensino de qualidade, para que eles possam atuar também com as novas gerações, né. E aí eu falei: "Nossa, é um curso de alta excelência, conheço a Barão". Só que assim, um curso ele não é feito por um coordenador. Então não vai ser a Nayara que vai, manter essa excelência, vai ser a Nayara, equipe, Nayara e alunos. Então a minha perspectiva é que a gente faça um trabalho cada vez mais integrado, para ouvir discente e professor do que a gente pode melhorar, do que a gente tem falha, do que a gente pode prever para o futuro e construir algo colaborativo junto. Então, eu acho que é isso, assim, a minha perspectiva do futuro é que isso que a gente constrói em equipe, que esse sentimento de pertencimento de equipe possa ser distribuído pela sociedade, que as pessoas venham para Barão pensando assim: "Nossa, lá eu vou aprender com tantas frentes e tantas pessoas boas, que eu vou ter uma formação tão boa quanto essas pessoas que estão comigo". Uhum. Eh, tem pessoas, meu pai sempre me falou isso, tem pessoas que gostam de fazer uma gestão com medo de que pessoas muito boas fiquem próximas dela e, né, e isso possa ser dar uma estremecida. E tem pessoas que gostam de pessoas que sejam até mais inteligentes que ela, para que a gente possa fazer isso a roda girar. Eu tô dentro dessa segunda vertente, porque eu não sei de tudo, sabe. Esses dias foi até engraçado que eu comentei num post de uma amiga minha, que ela falou assim: "Ah, que engraçado, quem tem doutorado acha que sabe tudo". Eu falei assim: "Eu tenho, não sei nada". Eu descobri que eu não sei nada de nada. E é isso, então a minha perspectiva é que tenham mais alunos, e quanto mais diferentes, mais heterogêneos, com opiniões diferentes, que eles sejam bem-vindos para somar aqui e fazer um curso brilhante. Legal. Nayara, olha, eu te agradeço muito pelo convite.
Está dando a nossa hora. Convite você que me fez o convite, eu que agradei. Eu agradeço por ter aceitado o convite, realmente. E, bom, convidar o pessoal para acompanhar as redes da página, da comunicação da Barão de Mauá. Nós estamos aqui no centro da Independência, né, de que agrega comunicação, tecnologia e administração. Então acompanhem as páginas e muito obrigado, Nayara. Até a Obrigada, próxima. Rodolfo, até a próxima.